continuidade do nosso estudo do Antigo Testamento. Na fita anterior nós fechamos o livro de Ruth, comentamos alguma coisa sobre monarquia. Então é muito importante que o senhor e a senhora guarde agora essa sequência. A questão do livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Samuel unge Saul como rei, depois Davi, e entra uma sequência de reis, 19 reis no reino do norte e do sul. Vocês vão ver que vai haver uma ruptura, só 3 reis israelenses, hebreus, tiveram o país integralmente. Os outros, todos, eles são reis de uma divisão dessa nação. Então, o livro de Crônicas, eles falam do rei, e a crônica conta detalhes, né, do que aconteceu no reinado desse indivíduo. Então, só anote aí que em 1 Samuel, capítulo 9, até a 1 Reis, capítulo 12, e de 1 Crônicas, capítulo 10, até 2 Crônicas, capítulo 10, nós temos todo o período de monarquia, Saul, Davi e Salomão. Ok? O que aconteceu nesse período? No período de Saul, lembra que eu comentei com vocês que aquilo subiu para a cabeça dele, ele se deixou levar. Deus não se agradou disso, mudou essa história, mandando Samuel ungir a Davi como rei. Aparece aquela história de Davi com Golias. Ele acaba brigando, ele acaba vencendo um gigante, e consegue arrancar a cabeça do cara, e pega nome, e ele vai aprendendo a ser um líder durante os anos. É muito perseguido por Saul. Saul tinha um problema sério de espíritos que o atormentavam, e às vezes chamavam Davi para tocar para ele acalmava, mas de repente ele queria matar Davi. Davi por diversas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez. Inclusive, quando Saul é capturado e morto, um soldado do próprio Davi matou o Saul. Ele ficou tão irado que ele matou o soldado. Ele não admitia que um ungido de Deus fosse morto pela mão de um homem. Se Deus ungiu o Saul como rei, deveria ter matado ele, não nenhuma pessoa. Davi tinha um coração muito, muito diferenciado nesse período. Passado um tempo, a casa de Davi, ele consegue tomar Jerusalém da mão dos jebuseus. Ele começa a formar uma nação. Ele consegue estabelecer aumento das fronteiras, o comércio se fortalece. Então, no período dele, Israel atinge o apogeu da sua plenitude. A melhor época que Israel teve em toda a sua vida foi quando Davi era rei. E ele passa isso, mas ele teve um problema sério. Davi se apaixonou por uma esposa de um oficial dele. Então ele acabou caindo, teve relações com ela, engravidou essa esposa desse oficial, e para que ela não fosse afligida, ele manda, como comandante da guarda, como comandante do exército, ele manda esse oficial ir para todas as frentes de batalha até que ele fosse morto, para que ele pudesse assumir a esposa dele e, consequentemente, os filhos. Depois ele se arrepende muito de ter feito alguma coisa assim. Ele se sentiu muito mal, ele chora muito, ele pede muito perdão para Deus, mas ele paga uma consequência, né? Os filhos dele, um dos filhos violenta a própria irmã, então ocorre um incesto dentro da casa dele. Um dos irmãos mata esse que fez mal à própria irmã. A casa dele fica muito confusa, filho tomando o reino dele. Então muitas coisas de ruim acontecem. E ele queria, Deus passou para ele toda
a construção do templo, as medidas, como deveria ser feito, mas deixou bem claro para ele que ele não faria. Quem faria era Salomão. E Salomão, assim que Davi morre, ele constrói esse templo. Constrói. Salomão, quando era novo, ele era justo, ele era reto, ele fazia as coisas que era bom aos olhos de Deus. E esse templo, esse templo majestoso construído, ele foi inaugurado em 1044 a.C. Para você ter uma ideia, trabalharam nesse templo 15 mil, em torno de 30 mil israelenses e 150 mil cananeus para fazer essa obra. E as peças eram feitas fora da construção para que não fizesse barulho, era trazida em silêncio e encaixada para que o templo fosse construído sem barulho. E até isso foi pensado. Mas o Salomão, na velhice, ele se torna uma pessoa ruim, idólatra, perversa, ele vira no 8. Então, Salomão acaba se tornando uma pessoa extremamente ruim, perversa, um tirano. Ele tinha lá suas 900 esposas, ele aumentava os impostos constantemente, ele sacrificava demais o povo. Até que em 935 a.C. ele acaba morrendo. Aí entra a divisão do reino. Olha o que acontece. Ele tinha um filho que chamava Roboão. Então, obviamente, o filho dele seria o próximo rei de Israel. Mas houve uma pessoa que trabalhou no exército de Salomão, que chamava Jeroboão. E ele tinha muitas aspirações políticas, mas estava escondido no Egito porque Salomão queria matar ele por diversas vezes por oposições políticas. Quando Salomão morre, esse Jeroboão volta também. Ele fala assim, não, vamos ver como é que vai ficar a situação. Roboão, filho, deveria assumir, então a população de Israel procura Roboão para saber como é que vai ser o governo dele, o que esperar de um rei como Roboão. Ele falou assim, olha, se estava ruim com meu pai, estava difícil, vai ficar pior comigo. Eu vou apertar mais ainda. Ele deixou bem claro para a população que ele ia arrochar. Resultado dessa postura de Roboão foi que as 10 tribos do norte elegeram Jeroboão como um rei. Ele assume a parte norte de Israel com 10 tribos, e Roboão fica ao sul com 2 tribos, Judá e Simeão, e a capital ali, Jerusalém. A parte norte vai ficar com 10 das tribos, Ruben, Gade, Manassés, Efraim, Benjamim, Dan, Issacar, Zebulão, Asser e Naftali. Essas 10 tribos ficam lá na mão, com capital em Samaria, Siquém, Tirza, mas rachou o reino. Israel agora são 2 nações, praticamente, e cada parte, cada metade dessa, cada país gerado agora, tiveram em torno de 19 reis. Tiveram problemas sérios. A primeira providência que Roboão faz é trazer um culto ao bezerro de ouro. Jeroboão, que estava escondido no Egito, faz a mesma coisa. Então Israel, da noite para o dia, se torna idólatra, se torna adoradora de um bezerro de ouro, queimava um incenso dentro do templo que Salomão construiu para Deus, e a coisa se complicou porque as pessoas pagavam tributos altíssimos, tanto no norte quanto no sul. As famílias eram muito prejudicadas com essas atitudes, e passado algum tempo, obviamente, os profetas da época, principalmente Isaías e Oséias, trabalharam junto com Obadia, eles 3 trabalhavam junto no templo, e eles metiam a boca nesses caras, porque eles sacrificavam
não deixavam, não davam o direito da viúva e do órfão, eram extremamente cruéis e faziam festas santas o tempo inteiro, posando de santarrão, e esses três profetas, eles arrebentam com eles e não perdoam e fazem predições. Tem um profeta que é não literário, Aías. O não literário é o que não aparece na relação dos 16 profetas que tem ali no final do livro do Antigo Testamento. O Aías já estava falando, olha, nós vamos cair, vamos ser levados, nós vamos perder nosso reino. E um dos países, uma das nações que estava em ascensão, que tinha o domínio das outras nações, era a Síria, nesse período. A Síria era, quando a gente fala de país que tem domínio, é como acontece no Brasil. Nós somos a maior carga tributária do planeta. Mas metade dos impostos que nós pagamos vão para banqueiros comer lagosta com camarão. Só a outra metade é que pagamos a previdência, a segurança, a saúde, a educação, e está faltando dinheiro. Então eles preferem mexer na previdência do que diminuir essa metade dos impostos que vão para banqueiros. Então isso é um domínio. Os assírios dominavam o mundo econômico da época cobrando altos impostos, altos tributos. E quando estava ali há cerca de 130 anos, para eles perderem esse poder, esse título, eles invadem Israel, a Palestina é tomada à força, são levados cativos. Os assírios são extremamente cruéis, eles tinham o hábito de amputar, cortar mão, perna, orelha, língua, eles furavam os olhos, eles empalavam as pessoas, eles enfiavam uma lança pelo ânus até sair pela boca e deixavam o cara morrer. Então ele era um povo que praticava a pirataria de deserto e era muito temido. Os assírios eram muito temidos. E uma das razões que me irrita quando dizem que Jonas foi covarde, Deus mandou ele ir a Nínive, que era a capital, para que ele pregasse aos assírios que eles que se arrependessem dos seus pecados e se rendessem a Deus. E Jonas correu para Jope, pegou um navio para Tarsis e fugiu. E durante a sua fuga, o mar com muita tempestade, Deus agitando aquela coisa, ele fala para os caras, olha, Deus mandou eu ir para Nínive, eu não tive coragem, e agora Deus está punindo a gente. Então, se vocês querem que isso pare, vocês me joguem no mar. Então a tripulação jogou Jonas no oceano. E Jonas, dentro d'água, numa tempestade, é óbvio que ele vai morrer. E ele, orando a Deus, ele falece. Ele vê o corpo dele com as algas enroscando na cabeça dele, ele vê o corpo dele se prendendo nas rochas. Deus manda um peixe engolir o corpo dele, e dali a 3 dias ele é cuspido. Se você olhar no livro de Lucas, tem o fermento dos fariseus que pedem a Jesus um sinal. Jesus fala assim, o único sinal que será dado é do sinal do profeta Jonas, que assim como o filho do homem ficou 3 dias e 3 noites e depois voltou. Jonas vai até Nínive, prega o arrependimento e essas pessoas se arrependem dos seus caminhos. Isso deixa ele mais irritado ainda, porque depois de tanta maldade, tanta crueldade, Jonas não entendia que o arrependimento fazia diferença total, e isso é fato. Então os assírios, dominando o mundo durante um bom tempo, eles tinham reis que eram terríveis, Sargão, Tiglat-Pileser, Assurbanipal, Assaradão, Senaqueribe. Os destaques dos reis deles foi Senaqueribe e Assurbanipal. O Senaqueribe porque ele construiu a capital Nínive, antes eles tinham outra cidade. E o Assurbanipal, ele constrói em Nínive uma biblioteca, e todo o conhecimento que se tem hoje da Mesopotâmia estavam nessa biblioteca. Está tudo hoje no museu
na mão dos ingleses, eles recolheram. Então, você tem um conhecimento vasto sobre os impérios da Mesopotâmia, justamente por causa desses caras, porque eles tiveram esse cuidado. Mas judiaram muito, levaram todos os caras do norte para cima, como escravos, acabaram levando todo mundo. Esse cativeiro foi terrível, o cativeiro caldeu que os israelenses sofreram, e praticamente ficou tudo vazio, o reino do norte. E Senaqueribe, ele desce para guerrear contra o faraó Neco no Egito. Então, entre a Síria e o Egito, Israel está no meio. Como ele ia lutar contra o faraó Neco, ele resolveu descer e falou assim, já que eu não estou fazendo nada, vamos fazer o seguinte, vamos destruir Jerusalém. O faraó Neco ficou esperando para eles guerrearem. Eles descem, Senaqueribe desce e cerca Jerusalém, e um anjo de Deus mata 185 mil assírios. E aí o comando do exército volta para a Síria, porque perdeu quase todo mundo. E esse registro não está só na Bíblia, está em hieróglifos egípcios da época desse faraó Neco. Ele comenta que uma peste havia matado os caras e não houve esse confronto. Acabou não havendo esse confronto. Mas ele tentou. Então a Síria fica durante um bom tempo dominando o mundo, cobrando altos tributos, esvazia o reino do norte praticamente, leva gente do sul também. E ele percebe que ali naquela região onde estavam aquelas 10 tribos, ficou tudo vazio. Então ele começa a trazer povos de tudo que é canto, inclusive da Babilônia, das regiões onde viviam os partos, os medos. Ele foi juntando o que era domínio dele e mandou povoar aquela região do norte. E essas pessoas chegam com diversas religiões. Cada um adorava um rato, o rabo do porco, a orelha de não sei quem, o sol, a rainha do céu, Semira. O que eles resolveram? Eles se juntaram e falaram, gente, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma religião única, compondo esses elementos de todo mundo. Fizeram um sincretismo religioso e aí criaram os samaritanos. Daí que surge os samaritanos, é porque a terra estava vazia e foi obrigada a colocar gente lá dentro. E esses caras, para terem uma religião, se juntaram e criam essa religião de samaritano. Por isso que os judeus não falavam com os samaritanos, porque quando eles voltam, eles têm uns entreveros ali entre eles. Ele, nesse período, Jesus vai num poço e, poxa, como é que o senhor, sendo judeu, fala comigo? A mulher que estava com os cântaros na mão para tirar água para Jesus, sendo eu samaritano. Então, os samaritanos ainda ficaram um bom tempo lá. Você imagine que você tinha sua casa, você é levado como escravo, depois de muito tempo você volta, a sua casa está ocupada. Mas você também não pode reclamar, não. Então você acaba brigando com os caras. Sabe? Havia um entreveiro. O judeu não conversava justamente por causa disso, com os samaritanos por causa disso. Mas, enfim, cobravam altos tributos de Israel, e Israel pagou um preço caríssimo por isso. Durante Uzias, Jotão, Acaz, tiveram um período do 10º rei em diante. Isaías e Oséias e Obadias, eles começaram a pressionar demais. E quando chegou um rei chamado Manassés, no reino do sul, esse Manassés, é um dos que eu tinha mais raiva dele, porque ele mandou serrar o Isaías no meio. Ele matou Isaías e mandou serrar os pedaços, de tanta raiva que ele tinha, porque Isaías não perdoava ele. Engraçado que isso desperta uma certa raiva. Esse cara, ele criou cultos pagãos, ele andava com incenso dentro do templo, da casa de Deus, ele aboliu o sacerdócio real, ele fez um monte de modificações, ele prostituiu a religião em Israel, esse Manassés. Mas acontece que ele foi capturado e preso. Nesse período que ele é preso, isso é uma das histórias de um dos reis de Israel. Ele se arrepende, ele chora muito, ele fica totalmente transtornado com as coisas que fez. Então,
por uma razão, Deus sente que o coração dele está falando a verdade e ele volta para Israel e volta a reinar. Só que aí muda as coisas, ele restaura a estrutura, os levitas no templo de Deus, eles restauram toda a liturgia hebraica, o judaísmo volta a funcionar com força, ele conserta a economia do país, Israel volta, a região sul volta a respirar, as pessoas passam a ter um pouco mais de prosperidade por causa dessa mudança desse Manassés. Então cada rei que passou por Israel, desses 19, 20, são histórias terríveis. Uns são muito bons, outros são ruins. Elias, Eliseu e o rei Jeú lutam contra cultos idólatras, pagãos, aí nesse período também. Então tudo costurado naquela parte de primeira e segunda reis, de primeira e segunda crônicas, que eu lhe citei. O reino da Assíria fica ali uma coisa de 130 anos, até que a Babilônia, através de Nabopolassar, derruba, na verdade a Babilônia se juntou com os partos, com os egípcios, fez algumas coalizões e lutaram contra a Síria, porque a Síria era muito difícil de ser ganha. Então eles conseguem destruir a capital Nínive e interromper esse ciclo de império poderoso da Síria, e a Babilônia passa a ser a grande potência então da época. Então a Síria deixa de ser o dominante, agora a Babilônia, com Nabopolassar, ele passa ali uns 4 anos, Nabucodonosor, que era filho dele, fica em campanhas militares ainda tentando botar ordem na casa e tomar outros países, ele consegue fazer isso. A Babilônia finalmente se restabelece. Uma das pontos fortes da Babilônia é a guerra de Carquemes contra o Egito, que eles massacram os egípcios. Então a Babilônia agora vai passar 70 anos dominando esse cenário do mundo, porque entenda que não existia mundo, o mundo era só aquele pedaço ali. É ali que corria todas as rotas comerciais, é ali que estavam as pessoas ainda, não existia nada em volta, certo? Então na próxima fita nós vamos começar a falar sobre Babilônia, ok?